Estamos de volta com o Papo Reto Sem Mimimi. Marisa, você entrou nessa luta pela redução da maioridade penal, você sentiu na carne, sentiu e contagiou o Brasil, uma parcela da sociedade brasileira. Tem projetos que estão tramitando, se votou na Câmara dos Deputados. Você, como alguns outros pais, mães, foram os grandes mobilizadores disso, porque eu até pertenço à classe política. Mas a classe política ela é lenta a barbaridade para fazer coisas que são urgentes para a sociedade. Votou na Câmara, travou no Senado. Como é que está essa luta hoje? Quais são as perspectivas? Então, a redução, eu falo assim, não sei por que não é aprovada. Todas as estatísticas, todas as enquetes que são feitas, no mínimo, assim, no mínimo dá 80% da população brasileira a favor da redução da maioridade penal. 80? 80. No mínimo. Na época que o Vitor, que foi, infelizmente, a vítima do latrocínio, estava em 87. 87. Em 2013. Eu não acredito que deva ter diminuído, não, porque o volume de tragédias tem aumentado. Então, assim, mas vamos dizer 80. Agora eu pergunto para o seu presidente, senhor Davi Alcolumbre, por que o senhor não coloca em votação a redução da maioridade penal? O presidente, eu estive recentemente, até graças a um convite que o senhor me fez, em Brasília, falando na CCJ sobre a redução da maioridade penal. Aí eu gostaria de perguntar ao presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, por que, senadora, a senhora não coloca em votação a redução da maioridade penal? Se 80% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. O que impede? O que impede de vocês olharem o povo e não ficar olhando simplesmente aquela ilha da fantasia que eu chamo de Brasília? Porque ali, eu não sei se é o seu caso, mas a grande maioria ali tem segurança, tem carro blindado, anda armado, anda protegido. E nós aqui, na cidade de São Paulo, que eu sou moradora da Zona Leste, que é uma região um pouco mais violenta de São Paulo, eu ando sem segurança, sem carro blindado, sem colete à prova de bala, simplesmente ando eu, a Marisa, como o Vitor andava, de metrô, andando por São Paulo, e eu não tenho proteção nenhuma. Por que eu não posso, eu tenho que ficar à mercê desses menores que simplesmente praticam o crime por um ritual de passagem, e esse pessoal que está lá em Brasília, que tem o poder na mão, não faz absolutamente para me proteger. Se eu pago os meus impostos, se eu que faço o possível para eles estarem lá. Quer dizer, eles têm que olhar o povo, e se o povo quer, eles têm que votar. Então, eu gostaria que a senhora Simone Tebet e o Davi Alcolumbre me explicassem o motivo. Eu até participando de um seminário de segurança com alguns, mais ólogos, essa semana quebrei um pau, estava lá a irmã da Marielle Franco, que tem um Instituto Marielle, com todo respeito, uma vida perdida. Claro, vida é vida. Ninguém vai discutir, não se faz apologia em cima de política nem nada, com a tragédia, com a dor. Mas estava ali se falando dos coitadinhos dos menores infratores, as pessoas discutindo da barbaridade de um pacote anticrimes do Moro, contra a redução da maioridade penal, todos dizendo, olha, vamos liberar a droga no Brasil, que daí não tem mais confronto do traficante com a polícia. Marisa, bandeira política ou uma necessidade para a população, essa redução da maioridade penal, no mínimo para 16 anos. Todo mundo sabe, o meu projeto ele era um pouco mais, foi entendido como draconiano na Câmara, porque eu falava como na Inglaterra, do critério biopsicológico. Acima de 9 anos da idade, é feita uma avaliação psicológica, tem entendimento e discernimento do que está fazendo, é criminoso? É criminoso. Aí fala, não, aqui não, nós vamos fazer com os 16 anos. Tá, 16 a 18 anos. Esses ólogos dizem, olha, mas
O número de crimes praticados por jovens infratores, 16 a 18 anos, é pequeno. Na prática da vida, isso é uma verdade? Mentira. Já foi levantada uma estatística pelo... Tem um jornalista que ele chama Leandro Narlock. Ele fez ele tem um artigo que ele publicou na revista Veja, que ele rebate todas essas falácias, essas mentiras. O crime praticado por menor, o homicídio e o latrocínio hoje está em 12%. Então, se nós temos 66% de mortes no Brasil violentas por crime, então nós temos quase 7 mil crimes praticados por menores, tirando a vida de alguém. Então, é só procurar, Leandro Narlock, procura esse artigo dele na revista Veja, que ele rebate todas essas falácias. É uma mentira isso, é uma mentira. O menor, ele é bandido. É isso que as pessoas não entendem. Ele é bandido. Se ele sai para assaltar e mata alguém, ele não sabia que aquilo é errado, ele não sabia que dar um tiro na cabeça do meu filho ia matar. Esse que matou seu filho, ele estudava numa escola do bairro? Estudava no Colégio Amadeu Amaral. Encontrei, inclusive, nessa passeata que o senhor citou, encontrei com o diretor, falou que ele estudava e aí depois abandonou a escola. Assim, ele ia e vinha. Agora, eu falo assim, gente, não é possível que... Eles falam assim, e a família? Eu falo, se o seu filho chega na sua casa com um produto que o senhor não comprou e não deu dinheiro para ele adquirir, o que o senhor faz? Mas o celular do teu filho, se ele tivesse... Eu não recuperei, não sei. Pois objetos... Então, assim, você está dizendo, né? Como é que o senhor chega em casa e a família entende como normal? Então, eu falo assim, a família é desestruturada? Mas será que só as famílias que moram em comunidades são desestruturadas? Não. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas que têm da classe média ou classe média alta, nós temos um número enorme de suicídios dos jovens. Por quê? Pela desestruturação da família. Então, ligar o crime, simplesmente a desestruturação da família, é outro erro grave. O jovem é bandido porque ele quer ser bandido. Ele quer ter o carro, porque ele olha o traficante tem mulher, tem carro, tem joia, tem poder. Então, qual que é o herói dele? O traficante. Eu quero ser igual, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... E simplesmente ele sai no mundo do crime para ter essas coisas. Agora, você como advogada, nós temos realmente uma sensação de impunidade, assim como você falou, que as pessoas às vezes não acreditam. Será que esse cara, faltando 3 dias para a maioridade, ele sabia que ele estava no abrigo de uma lei benevolente? Você tem esse sentimento hoje, com toda essa experiência? Você conversa com gente no país todo, pessoas que sofreram dramas iguais, com todos os segmentos, com gente do Ministério Público, do Poder Judiciário. Você tem esse sentimento de que não tem inocência, não. É calculado. É calculado. É frio, é bandido. Ele é frio, calculista, bandido. Não tem essa de falar, não, coitadinho. Não tem nenhum coitadinho ali, não. As quadrilhas querem ter. Você falou do batismo, mas é importante para uma quadrilha ter o menor. Eu não sei... Pode reparar, quando tem um grande assalto ou alguma coisa, quem está carregando a arma, quem entra primeiro no local, tudo são menores de idade. No termo jurídico, a gente fala que eles são alongamanos do crime, porque eles vão, praticam e levam para o traficante. Quer dizer, quando a gente diz que está protegendo a criança e o adolescente, de verdade nós estamos colocando na mão das quadrilhas. Exatamente. Olha, o traficante, se a gente não tira eles do crime, o traficante está pegando. Então, assim, se nós colocarmos, que nem eu não sei no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo, na Fundação Casa, que tem assistência psicológica, assistência médica, dentária, eles têm estudos lá dentro, eles estudam, porque, isso também esqueci de comentar, o rapaz, que ele cumpriu 1 ano e 10 meses, porque ele estudou lá dentro, se formou, aí ele prestou um vestibulinho para o METEC e passou. Então, ele não é burro. Ele é inteligente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque se a pessoa vai na onda, é uma coisa. Agora, se a pessoa sabe, é inteligente, sabe o que está fazendo, é psicopata. Então, ele é psicopata. Então, eu acho que o senhor aprova o seu projeto de lei, aprova qualquer projeto de lei que diminua a redução da maioridade penal. Mas o que eu acho que seria o ideal é
praticou o crime hediondo não tem idade. Porque quem pratica os crimes hediondos elencados lá na lei, acho que é 8.097, são psicopatas. É o latrocínio, é o homicídio, é o estupro. Olha o caso daqueles meninos lá do Piauí que estupraram aquelas meninas até matar. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Champinha aqui em São Paulo. Champinha, no caso da Liana. Logo depois do Vitor, aquela dentista de São Bernardo do Campo. Meu Deus do céu, tocaram fogo Tudo na menor, moça, tocaram Deus fogo me porque livre. ela tinha R$30, acho que, na conta corrente. Agora, uma coisa, além desse exemplo de luta, eu vou dizer uma coisa, viu? Se votarmos no Senado, não vai ser por provocação nossa, não, às vezes de algum segmento. Vai ser, olha, pelas famílias, por pessoas como a Marisa, que estão sempre ali. E esses depoimentos, ninguém tira a verdade que está internalizada em palavras como a dela. Agora, eu ganhei um livro seu que eu já li, minha mulher já leu algumas vezes. Eu queria que você comentasse, Vitor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. A Marisa é um livro. Esse livro é um livro psicografado, eu sou espírita. A minha religião que também me ajudou a ter forças para fazer essa luta, né? Esse livro os 4 primeiros capítulos eu escrevi, eu conto desde o momento que o interfone tocou até um pouco depois de como eu comecei a superar, e traz as mensagens do Vitor, como que ele chegou na espiritualidade. Ele vai contando um pouco da história dele lá e conta de vidas passadas também, trazendo uma mensagem de esperança, de amor, de autocontrole. Então, é um livro, assim, não sei se todos acreditam, mas para quem é espírita eu recomendo a leitura porque é muito bom. Marisa, você também, como uma operadora do direito, vamos dizer que nós consigamos reduzir, nós vamos. No momento vai acontecer a redução da maioridade. Aí, no outro lado, o sistema prisional brasileiro. A sua opinião sobre isso? Se o fato do sistema prisional brasileiro ele está falido é uma justificativa para não colocar esses menores nesse convívio que seria um aperfeiçoamento do crime. Eu queria que você encerrasse, você fazendo essas considerações. Olha, se o sistema penal está falido, eu acho que cabe aos senhores legisladores fazerem alguma coisa. Eu cobro, inclusive, a minha associação de classe, a OAB, por que eles não fazem um mutirão? Porque realmente isso é verídico. Tem pessoas que já cumpriram a pena e estão lá ainda. E não é justo. E não é justo, exatamente. Cumpriu a pena, vai para a rua. Então, por que a própria OAB, os criminalistas da OAB não fazem um mutirão e falam, olha, vamos analisar caso a caso, vamos pegar e vamos ver. Agora, eu acho que a sociedade não pode pagar o preço da inoperância do governo. Me desculpa. Se o governo não faz alguma coisa, por que nós temos que pagar com a nossa vida, ou como o meu filho pagou com a vida dele, porque o governo não faz absolutamente nada para resolver o problema? Então, eu acho que isso é totalmente inviável. Tem que pôr na cadeia. Agora, se a cadeia não é boa o suficiente, ou ela não está sendo bem administrada, ou o dinheiro não está chegando, cabe aos legisladores federais, ao ministro da Justiça, que, aliás, eu admiro hoje, o Sérgio Moro, rendo minhas homenagens a ele, porque realmente ele está fazendo uma transformação. Então, ele que pegue as pessoas certas nos lugares certos e faça a transformação. Agora, a sociedade não tem que pagar o preço pelos erros de administrações passadas, né? Bom, minha gente, nós teríamos aqui, com certeza, a Marisa estará conosco em outros programas, já fica aberto aqui o convite, porque ela tem um conteúdo, ela tem uma experiência, ela tem uma verdade e ela tem a dor da mãe e da família. Então, é muito raro a gente ter alguém com a credibilidade que tem a Marisa para tocar num tema. É um tema pesado, ele é doloroso,
as pessoas se emocionam. Eu tenho certeza que o Brasil está emocionado com as suas palavras, mas também esperançoso com a sua mobilização. Marisa, que Deus abençoe a você, a família. Hoje, um programa bastante especial e que cada um faça reflexão. Vou mandar esse programa para o Davi Alcolumbre, para os 81 senadores, que é o momento do chacoalho. É a mãe de vítima. É a sociedade sofrida que está pedindo. Reaja, Senado. Faz alguma coisa pela sociedade. Um abraço a todos, até o próximo domingo e muito obrigado pela sua presença, Marisa. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo para quantas vezes for necessário.